Itabaianinha, conhecida pelos seus pequenos, mas lembrada pelos seus gigantes. Uma cidade que, apesar de seu apelido de Terra dos Anões, se engrandece pela memória de seus filhos ilustres, nomes que marcaram a história de Sergipe e do Brasil. Hoje, revisitamos essas figuras que, com coragem e dedicação, deixaram um legado eterno. Começaremos com Olímpio Campos, padre, professor, governador. Um homem que fez de sua vida um exemplo de honestidade e compromisso com o povo. Para conhecermos mais de perto sua trajetória, conversamos com sua sobrinha, Dona Ana Medina, autora da obra As Ezequias do Monsenhor Olímpio Campos. Ela nos oferece um olhar mais profundo sobre esse grande ícone da história de Itabaianinha e de Sergipe. Quem foi Olímpio Campos e por que ele foi uma figura tão importante para a história de Itabaianinha? Bom, não só para a história de Itabaianinha, como para a história de Sergipe, quiçá não seja para o Brasil, porque ele nasceu na fazenda chamada Periquito, o nome da fazenda que ele nasceu. Começou a vida como professor. Ele amava ser professor. Então, tão logo ele se forma, né, tão logo ele pode se ordenar, teve uma autorização do bispo para ele se ordenar antes da hora, ser um padre antes da hora. Ele vai, e a primeira missa que ele celebra, ele vai para Itabaianinha. Celebra uma lá em Salvador, mas é aquela da ordenação, e depois foi para Itabaianinha. Então ele começou então a buscar as raízes dele, né, e querer fazer tudo o que ele podia por Itabaianinha. E nisso, ele então entra na política. E consegue. Itabaianinha foi o melhor reduto dele, né? E na hora que mudou, até comento que ele não devia ter feito isso, mas afinal ele era da monarquia, claro, que era o regime existente. Mas em tudo que mudou o regime, ele passou para ser o republicano. Então ele foi o primeiro prefeito de Aracaju depois da proclamação da República. E então, com isso, ele fez um lastro muito bom, se candidatou a deputado, ganhou, e começou a trazer coisas para Itabaianinha. Uma das coisas mais importantes que ele fez para Itabaianinha foi o Correio. O Correio ligava ao mundo, né? Aí lá ele, estando como deputado, criou algumas leis, né? Por exemplo, lá era uma seca enorme em Itabaianinha. Ele criou açudes, né? Então, assim, era a época que se pensava numa rede ferroviária. Teve briga feia dele no Senado, que ele conseguiu. Isso, a estrada chegou em 1913, ele morreu em 6, mas já ficou pronto o projeto que vocês tiveram por muito tempo. E isso ligou Itabaianinha a um desenvolvimento muito grande. Itabaianinha é ligada, por exemplo, a Itabuna e Ilhéus, porque os itabaianenses que tinham um certo recurso, ou os que não tinham também, que iam para aprender, para ganhar, compraram fazendas de cacau e foram cacauicultores muito importantes na história disso. E está ligada diretamente a essa estrada de ferro que o padre Olímpio lutou barbaramente para conseguir isso. Não foi fácil. Assim como Olímpio Campos deixou a sua marca inesquecível na história, outros filhos de Itabaianinha também se dedicaram ao bem da população. Cada um em sua área, mas todos guiados pelo compromisso, pela honestidade e pelo desejo de ver a sua cidade prosperar. Dentre esses nomes está o Dr. Silveira, médico dedicado, vice-prefeito e posteriormente prefeito. Ele se fez referência de forma generosa de como cuidava da saúde da população. Sua atuação foi marcada pela atenção e pelo respeito ao povo de Itabaianinha. Hoje sua memória é preservada com a inauguração de uma ala neste hospital, símbolos de reconhecimento a um homem que tanto contribuiu para o bem-estar da cidade.
Outro grande nome é Manuel Vieira, que além de sacerdote, exerceu a função de primeiro prefeito de Itabaianinha. Sua trajetória uniu fé, união e compromisso com o próximo, como para conduzir espiritualmente a comunidade. Como gestor, trabalhou com honestidade e dedicação para o desenvolvimento da cidade. Um nome que se tornou símbolo da educação em Itabaianinha é Dona Rivanda, professora dedicada e gestora à frente do Colégio Serrano, uma das primeiras escolas particulares da cidade. Ela transformou um presente ao legado. O colégio, que por muitos anos foi e continua a ser referência na formação de gerações inteiras, consolidando-se como marca educacional. Dona Rivanda era conhecida pelo pulso firme e pelo cuidado com cada aluno, representando não apenas a figura da educadora, mas também de uma líder comprometida com o futuro da cidade. Entre os grandes nomes de Itabaianinha está também o professor Juraci, um intelectual, escritor e educador respeitado. Ele se dedicou a valorizar a história e a memória da cidade, sendo autor de obras que registram a identidade local. Sua contribuição vai além das salas de aula. É um pensador que inspira gerações, preservando o passado e refletindo sobre o presente. Um verdadeiro patrimônio intelectual de Itabaianinha. E entre os grandes nomes ainda presentes em nossa história viva está Andrelina, professora, escritora e compositora. A sua trajetória é marcada pela força e pela superação. Filha de lavadeira, também lavadeira na sua juventude, enfrentou muitas dificuldades, mas nunca abriu mão dos estudos e do conhecimento. É autora de livros que contam a sua história e de canções que traduzem a sua sensibilidade. É também a compositora do hino de Itabaianinha, uma mulher que com coragem e talento transformou dores em artes e luta em inspiração. É reconhecida até hoje, recebe prêmios e homenagens que celebram a sua importância para a cultura da cidade. Qual foi a inspiração por trás do hino de Itabaianinha? Do hino de Itabaianinha? Foi. Não, aí, o hino de Itabaianinha a gente sabe a história da terra da gente, né? E aí, um dia, Adérico chegou aqui, Adérico, ex-vereador, que hoje é funcionário da prefeitura, né? Bateu na porta, quando saí era ele. Eu digo, olha, Adérico, faz assim, passeio na minha casa. Eu vim aqui pedir para você fazer o hino de Itabaianinha. Aí eu disse, Itabaianinha tem hino, que Dadá já cantava dizendo que era o hino de Itabaianinha, né? Aí ele, não, qual? Aquele que canta em carnaval, que tem um que canta em carnaval, que fala em Itabaianinha. Aí eu, não é aquele não, é outro. Aí ele, não conheço não. Tá, eu vou fazer. Aí aproveitei, porque não era registrado nem nada, nem considerado o hino de Itabaianinha, só porque a gente cantava dizendo que era o hino de Itabaianinha. Então fiz o hino de Itabaianinha que ele mandou, que Adérico pediu para fazer. Ele vereador e tinha que apresentar em Aracaju o hino de cada cidade. E Itabaianinha não tinha esse que a gente cantava, mas ele não conhecia, nem sabia. Aí eu aproveitei e fiz outro, porque eu acho que hino deve ter refrão, porque o povo não aprende o hino todo, mas pelo menos no refrão, na hora do refrão todo mundo canta, né? Como o hino nacional. O hino nacional tem muita letra, pouca gente sabe. Mas aí na hora do refrão todo mundo sabe, né? Então aí eu aproveitei, eu disse, eu vou fazer o hino com refrão. Aí fiz, a pedido de Adérico foi que eu fiz o hino, outro hino que não é, aí aquele outro não cheguei fora. Tem no livro Exaltação a Itabaianinha. E tem o hino de Itabaianinha que eu fiz. A gente sabe a história de Itabaianinha, já vai falando. Esses filhos e filhas ilustres mostram que a grandeza de Itabaianinha não está apenas nas suas tradições, mas principalmente em seu povo. Cada nome aqui lembrado representa a honestidade, o compromisso e o amor pela cidade. Uma terra conhecida pelos seus pequenos, mas que será sempre lembrada pelos seus gigantes.